Boa noite, senhores. Tá um pouco tarde aqui, mas eu estava em uma. Atendi uma palestra que aconteceu ali em uma das igrejas tradicionais aqui de Londres, uma palestra sobre virtude. E é um assunto que eu já abordei, principalmente quando eu falei sobre Aristóteles em alguns momentos, mas eu não me recordo de ter feito um vídeo especificamente sobre virtudes. Esse vídeo ele vai ser um vídeo mais simplificado. O tema virtude pode ser abordado. O tema é tão rico que a gente pode fazer 500 vídeos sobre esse assunto, mas eu estou um pouco inspirado, obviamente, né, por ter assistido essa palestra. Eu queria trazer um pouco aí desse assunto para os senhores, né? E a virtude, ela pode ser definida de formas diferentes, dependendo de qual filósofo que você quiser consultar. Mas se a gente pegar, por exemplo, Aristóteles, ele vai dizer que a virtude é o meio, né, entre dois extremos, o extremo do excesso e o extremo da falta, basicamente. Né? Então, por exemplo, a virtude da coragem, que na verdade deveria ser chamada de fortaleza, mas a gente acaba no dia a dia chamando de coragem, ela é um meio entre a covardia, que seria a deficiência, e o excesso, que seria, por exemplo, a imprudência. Né? E, infelizmente, a, a nossa noção de virtude ela se tornou completamente errônea. Se você perguntar para uma pessoa hoje em dia o que é ser corajoso, ela vai te dar características que não são verdadeiramente coragem ou fortaleza. Eles vão, por exemplo, dizer que um indivíduo que caça briga em um bar com 20 pessoas com soco inglês e ele sozinho, ele é um indivíduo corajoso. Ou um sujeito que atravessa dois prédios numa corda bamba sem nenhum material de segurança, ele é um indivíduo corajoso. Não, isso aí é imprudência, isso não é coragem. Né? A virtude ela tem como fim algo bom. E essa perda da noção do que é virtude, ela se dá basicamente por causa do materialismo, né? Da perda da noção escolástica de natureza humana, por exemplo. Né? Com o advento aí da revolução científica, com o nominalismo, com o evolucionismo, se perde a noção de natureza. Não há mais uma natureza humana e, portanto, não há uma moralidade objetiva. Então a virtude passa a ser o que me faz ficar feliz no sentido errôneo, né, de prazer, me faz bem. Então o indivíduo hoje em dia ele defende coisas imorais achando que está sendo um virtuoso, né? É o que a gente chama no inglês de virtual signaling. Né? Quantas pessoas aí não defendem o assassinato de crianças no útero, defendem todo tipo de atrocidade, achando e acreditam que é impossível buscar o mal em si mesmo, eles acham que estão fazendo algo bom, que estão sendo virtuosos, que estão defendendo, por exemplo, a mulher. Né? E essa perda da noção de virtude, ela ocorreu por isso, por uma perda, obviamente, do catolicismo e uma perda da filosofia clássica. Né? Quando se abraça aí o naturalismo, se você acha que nós somos aglomerados de átomos batendo no espaço, que se formaram por processos cegos, então não há uma natureza humana, não há nada que nos une enquanto humanos e, portanto, é impossível distinguir aquilo que procede da natureza humana, que é objetivamente bom para o humano. Né? E isso não estou nem mencionando Deus, né? Porque nós temos também as virtudes aí, que são as virtudes espirituais, por assim dizer, né? Como a caridade, a fé. Né? E toda pessoa quer ser uma pessoa virtuosa. Até mesmo o indivíduo que defende as atrocidades que eu acabei de mencionar, se você perguntar para ele, você quer ser justo, você quer ser tratado com justiça, você quer tratar as pessoas com justiça, você quer ser prudente, você quer ser corajoso, é impossível ou raro que você vai encontrar alguém que vai dizer que não, eu quero ser injusto, eu quero ser uma pessoa cheia de vícios.
Então há essa distorção do que é a virtude. Agora, as virtudes, e é isso que eu quero que vocês tirem desse pequeno vídeo aqui, desse desabafo, é que elas são como um músculo. A virtude ela deve ser praticada. Não adianta você ler São Tomás de Aquino de cabo a rabo toda a Suma Teológica, memorizar tudo que ele tem a dizer sobre virtude, ler Aristóteles, a ética de Nicodemos, a outra ética, decorar, saber os conceitos, sendo que você não pratica. Você não será virtuoso jamais lendo livros. Né? Não basta. A virtude ela é um hábito. Né? Então tenha muito temor desses indivíduos, que hoje está cheio, né, infelizmente, por causa da internet, né, esses moralistas de sala de estar, né, que sentam em sua cadeira e fazem toda uma análise de como o ser humano deveria se comportar. Se esse indivíduo não age da forma com que ele prega, né, isso mostra aí a falta da virtude. Você deve temer esses indivíduos. Quantas pessoas simples, que jamais leram um livro, agem de forma virtuosa porque elas praticam, por causa de uma boa criação. Quantos aí que sabem toda a virtude decorada e são indivíduos sem virtude nenhuma. Mas principalmente esses jovens aí, cheios de arrogância, que se acham filósofos, se acham metafísicos, mas não praticam a virtude. Não adianta memorizar. E como analogamente a qualquer músculo, né? Quem já foi à academia aí sabe que para você criar músculo, você tem que fazer um esforço, é doloroso, no outro dia dói muito, você não consegue andar direito, você não consegue mexer direito. Mas quanto mais você vai à academia, pratica e trabalha aquele músculo, mais fácil vai ficando e mais prazeroso a coisa se torna. A mesma coisa com a virtude. É um indivíduo que é um indivíduo preguiçoso, que quer praticar aí, né, a virtude, ser um indivíduo ativo, ser um indivíduo né, com fortaleza, que consegue combater aí essa preguiça. No começo é muito difícil, ele vai falhar, ele vai sentir dor, vai sair da zona de conforto. Mas quanto mais ele praticar a virtude, mais ela vai ficar uma coisa meio que da sua própria natureza, vai ficar uma coisa natural que você vai fazer sem pensar duas vezes, e mais prazer você vai ter de fazer o bem, de agir de forma virtuosa. E mesmo São Tomás de Aquino nos diz que não é problemático sentir prazer ao fazer o bem, porque assim Deus quis que nós tenhamos não um prazer vaidoso, né? Olha como eu sou, essa virtue signaling, olha como eu sou demais, eu acabei de fazer tal coisa. Não, mas fazer o bem lhe traz uma alegria ao coração. É claro. Então não há problema nisso. Então, é um vídeo muito curto, nós podemos fazer um outro vídeo explicando algumas das virtudes mais importantes, como as virtudes cardeais, não é? A prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça, falar de cada uma delas, como elas podem ser aplicadas no dia a dia. Mas o que eu queria com esse vídeo é exatamente dizer, que a noção de virtude está totalmente distorcida por causa da filosofia ruim que permeia a sociedade moderna, esse pós-modernismo aí, que tudo é relativo, né? O que importa é como eu me sinto, é o conforto, é o que me faz me sentir bem, o que é um absurdo. A virtude ela é algo difícil de se cultivar, e ela é objetiva para todas as pessoas, porque nós temos a mesma natureza humana. 2, o que eu acabei de falar, ela exige prática, virtude não é algo que se aprende em livros, você pode aprender o conceito, mas você só se tornará uma pessoa virtuosa com a prática. Tá? E 3, para que os senhores tenham muita prudência com as pessoas que você escutam. A melhor forma de perceber a virtude em alguém não é como ela fala, o intelecto que ela demonstra, é com o exemplo que ela dá. Se o indivíduo fala e não age como diz, saia fora. Né?
Então você quer demonstrar a virtude para os outros, mais do que uma aula sobre virtudes, como eu estou fazendo aqui agora. O que você deve fazer é agir de forma virtuosa e dar exemplo. Quantas pessoas não foram movidas à conversão, a uma vida melhor pelo exemplo do próximo? Que o que tem aí de gente falando, hoje em dia é o que mais tem com rede social. Basta botar uma frasezinha de efeito aí no Instagram, bota uma fotozinho dando comidinha pro mendigo. Olha como eu sou caridoso. E não basta fazer uma ação que é intrinsecamente boa se a sua intenção não for boa. Se você, ao agir, por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de dar, você for lá dar comida para um mendigo, isso é intrinsecamente bom, alimentar o próximo. Até Cristo nos pede isso. Mas se o seu objetivo ao fazer isso, o seu fim é visualizações no Instagram, então a sua ação ela tem mérito zero. Ela te condena, inclusive. Que você está fazendo isso por amor próprio, por vaidade. Não há um fim que é bom. Por isso que Cristo nos diz que você faça as ações de caridade calado, porque o seu Pai no céu vê. Você não deve gritar ao mundo. Né? Se você está fazendo jejum, sorria, não fique com cara de bunda para que as pessoas perguntem o que está acontecendo, você está com cara de bunda, ah, é porque eu estou jejuando. É o que mais tem hoje em dia. O sujeito mostra a doação que fez para as crianças africanas sofrendo. Então há uma completa confusão a respeito da virtude. Inclusive eu recomendo um livro do Alasdair MacIntyre, After Virtue, que ele fala exatamente isso. Hoje as pessoas elas roubam, por assim dizer, o conceito de virtude, a palavra virtude, as virtudes do catolicismo, da tradição aristotélica, da tradição grega, mas elas dão qualquer significado que elas definirem aí de forma egoísta e subjetiva que né, seja conivente aí com o estilo de vida que elas queiram viver. Então muitas vezes você vai ter um painel de bioética, o pessoal tentando definir o que é o bom e o ruim em tal circunstância. Todos querem ser justos, mas cada um naquela sala tem uma noção distinta de justiça, que é totalmente egoísta, totalmente subjetiva, e a conversa ela não progride, não há conclusão, porque quando 10 pessoas têm 10 conceitos diferentes, mesmo que elas estejam usando a mesma palavra, não haverá conclusão daquela conversa jamais. Então, até o momento que nós conseguimos, enquanto sociedade, compreender que há uma natureza humana, que ela, a partir dela, nós podemos conhecer as virtudes naturais que são as mesmas para todos, que há objetividade na moral, e que há um Deus e que há virtudes sobrenaturais, nós estaremos nesse estado completo de desordem e confusão. Então é isso. Eu espero que esse vídeo sirva de alguma coisa para os senhores e nós podemos, em um outro momento, conversar sobre as virtudes em si mesmas, seja ela qual for, e eu acho que seria interessante. Mas fique ao cargo dos senhores. Então tenha uma excelente noite e até amanhã ou até a próxima vez que eu decidi fazer um vídeo à meia-noite de uma sexta-feira. Fiquem com Deus.